Nós estamos estudando os 15 princípios fundamentais, como já dissemos no nosso primeiro vídeo, e hoje estamos abordando o tema reencarnação. Estamos na segunda parte do nosso encontro de hoje, segunda-feira, 15 de agosto de 2022, estamos estudando reencarnação. E dentro da nossa proposta de estudo está relacionar cada princípio fundamental com os demais. Já fizemos isso em relação aos anteriores, que estão disponíveis nos nossos vídeos anteriores. E hoje estamos relacionando reencarnação com mediunidade e com a influência dos espíritos na nossa vida. Então, nesse primeiro momento do nosso encontro de hoje, já falamos um pouco sobre reencarnação e mediunidade. E trouxemos aqui um gráfico que é uma representação gráfica do que está escrito lá no capítulo 14 da Gênese, que o fundamento dele, a essência dele, né, poderá ser encontrada no nosso vídeo anterior. Então, agora nós vamos dar sequência, fazermos essa relação, continuarmos com mediunidade e influência dos espíritos na nossa vida. Conforme nós estamos vendo, essa faixa aqui que está de amarelo, daqui para cá, é a faixa vibracional na qual nós estamos situados hoje. Quanto mais para cá, dentro desse estabelecimento do fluido cósmico universal, segundo o capítulo 14 do livro A Gênese, quanto mais nós afastarmos dessa faixa vibratória onde nós nos encontramos, mais etéricos nós precisamos estar. Mais em campos mais etéricos, menos densos, mais sutis, cada vez para cá. E para cá, quanto mais adentramos para essa parte de cá, mais materialidade nós vamos deparar com ela. E essa faixa aqui é a faixa onde acontece a comunicabilidade entre os dois planos conhecidos. Então, a mediunidade acontece nessa faixa. E nessa faixa também estão convivendo vibracionalmente nessa faixa todos os espíritos encarnados e desencarnados vinculados nesse padrão vibracional. Tranquilo? Aí nós vamos entender o que Kardec, a resposta dos espíritos, quando Kardec pergunta: influenciam os espíritos em nossa vida? Os espíritos respondem assim: muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles quem vos conduzem. Isso quer dizer que, nessa faixa vibratória onde nós estamos situados, nessa encarnação, convivendo 24 horas por dia, com todos os espíritos que estão na mesma faixa vibratória que nós, estamos passíveis da influenciação deles no nosso dia a dia. E como é que é essa aproximação? Obedece a 3 leis fundamentais. Essa relação nossa com a influenciação dos espíritos. 3 leis fundamentais. Primeiro, lei de sintonia. Dentro desse padrão vibracional aqui, nós estamos sintonizados com tudo. Fora disso, nós estamos sintonizados em pensamento. Às vezes nós desencarnamos e adentramos para cá, ou avançamos para cá, o que nós damos conta. Mas nós estamos sintonizados com tudo. Com todos aqueles que vivem aqui. Estamos sintonizados com os criminosos? Estamos ou não? Dos 2 planos da vida? Quais criminosos? Todas as facetas da violência. Porque a violência não é só pegar e matar. Todas as facetas da violência, nós estamos sintonizados com ela aqui. Se a gente tenta esquecer, alguém vem e nos lembra. De alguma forma. Ou um pensamento nos lembra, ou uma tendência nossa violenta nos lembra, que nós estamos sintonizados com ela. Quando é que essa tendência violenta surge? É quando alguém nos faz raiva, a gente quer matar ele.
Simples assim. Ou quando alguém nos faz um mal maior, que a gente mentalmente vai lá, pega essa criatura, mata, corta em pedacinho, tritura, joga para os cachorros, joga para os bichos, a gente faz de tudo em pensamento. Vale ou não vale? É como se a gente tivesse feito. Se a gente for pensar em termos de sentimento, de energia que nós gastamos naquilo, vai depender do sentimento que a gente imprime a isso. Perguntaram para Chico: Chico, eu posso matar uma barata? E o Chico falou assim: pode, mas mata com amor. O que ele está falando? Toma cuidado com os seus sentimentos, com a sua emoção, com a energia que você põe nos seus gestos. Toma cuidado. Porque na hora que você for matar uma barata, você pode ser muito violento com a barata. A barata não aguenta uma sapatada que você dá nela, não precisa dessa força no pé. Seja um pouco mais amoroso com ela. Dá só um toquinho, você vai escutar só o estalo. Tac. Tá bom. Agora, e com que sentimento você está matando essa barata? Com medo, com terror, com ódio dela, nojo. Pode matar uma barata? Pode, faz parte. É lei de destruição. Está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Mas mata com amor. Então é disso que ele está falando. O que nós estamos fazendo aqui conosco nessa faixa vibratória, com as nossas emoções? Que emoções nós estamos produzindo e consumindo nessa faixa vibratória aqui? Porque ela vem do que nós pensamos e do que nós sentimos. Gera um terceiro componente chamado emoção. Tanto é que o mesmo episódio, ou o mesmo evento nessa faixa vibratória aqui, para nós aqui, gera emoções diferentes em cada um de nós. Uns chegam até a chorar. Uns choram de tristeza, uns choram de pena, outros choram de alegria, outros choram de sentimento mesmo, quando escuta uma música assim que toca a alma, chega até a chorar. O outro escuta a música, é como se estivesse escutando um tropel de cavalo. E outros já choram, já se emocionam quando gostam dos bichos e escutam um cavalo passar marchando bonito. Oh, cavalo que marcha bonito. Ou seja, nós somos diferentes e nós vibramos nessa faixa aqui e produzimos sentimentos e pensamentos por nosso intermédio que geram emoções que coordenam e comandam todo o processo de relacionamento aqui dentro. Nós somos movidos à emoção. Então, dentro dessa faixa aqui, nós nos emocionamos, nós nos violentamos, nós nos tapeamos, nós nos boicotamos. Então, isso tudo vai chamando para perto de nós espíritos que estão no mesmo padrão vibracional. Então, essa é a primeira lei, a lei de sintonia. Nós estamos sintonizados com tudo aqui. Estamos sintonizados com a oração, com o bem, com a crença, com a fé, com Deus, com Jesus, com Nossa Senhora, com os santos, com os anjos, com os espíritos. Estamos sintonizados. Aí entra a segunda lei, que é a lei de afinidade. De tudo que nós estamos sintonizados aqui, tem uns que a gente tem afinidade. E o que vai caracterizar essa afinidade? Mais uma vez vão surgir as nossas tendências para influenciar na afinidade que nós estabelecemos e criamos com aquilo que nós estamos sintonizados. Tem coisa que a gente se afiniza. Tranquilo, gente? Isso vai estabelecer as simpatias, as antipatias, as facilidades, as dificuldades nas relações, tudo aqui dentro. E vai também estabelecer a categoria dos espíritos que estão se aproximando de nós. Qual que é a natureza dos espíritos que se aproximam de nós? É aquela natureza que se afiniza com a minha. Porque é espírito que não gosta de oração, quando eu entrar em prece, ele vai cascar fora de mim.
Mas espírito que gosta de pensamentos grosseiros, espírito que tem o pensamento, o sentimento, a vibração na frequência bélica. Quando eu ver uma arma, qualquer que seja essa arma, e pensar nisso, e vibrar nisso, e fazer gestos, ou fazer qualquer... vai aproximar. Lei de afinidade vai desencadear uma terceira lei fundamental, que é a lei de atração. Então, funciona assim. Sintonizou, afinizou, atraiu. Assim que funciona a influência dos espíritos na nossa vida. E de ordinário são eles quem nos conduzem. Aqui nós estamos falando de padrão vibracional negativo. Agora, quando nós estabelecemos um padrão vibracional positivo, bom, centrado nas leis divinas, nós atraímos, sintonizamos, afinizamos com esses espíritos, eles se afinizam conosco, e nós atraímos dessa faixa vibratória onde nós estamos sintonizados, nós atraímos as melhores vibrações dos espíritos que estão vibrando também na mesma frequência que a gente. Além de atrairmos influenciações de cá para nós. Aí nós vamos falar de espíritos protetores, vamos falar de anjos, de guardiões, vamos falar de anjo da guarda, vamos falar de... O que é o anjo da guarda? Um espírito que está nesse padrão vibracional aqui melhorado, já com uma visão melhor para frente, e que já pode ser um guardião nosso, e que fala assim, não, nessa encarnação, eu vou cuidar dele, eu vou para ser protetor dele. O que ele ganha com isso? Ele ganha mérito. Se eu tiver sucesso aqui, ele também tem, claro, é parceria. Mas ele não tem responsabilidade se eu fracassar. Porque aí é livre-arbítrio. E ele fica feliz quando ele sente e me sente vibrando no bem? Fica. Se aproxima, se afiniza mais comigo? Sim. Mas a pergunta que não quer calar é, eu sei que ele existe? Eu penso nele durante a minha vida nessa faixa vibratória? Alguém já se lembrou do seu anjo da guarda hoje? E dele, especificamente dele, do seu espírito protetor hoje? Certamente que não. A gente não está sintonizado com ele. Tem hora que a gente está caminhando numa direção de materialidade e de feiura tamanha de padrão vibracional, que ele fica, não vai entrar. Outra hora ele fala assim, não entra sem assistência de um profissional. Hein? Você lembra desse vídeo aí, gente, que está rodando aí? Não entra sem assistência do profissional. O profissional, ele fala, não vai não, estou te falando, não vai que vai dar errado, não vai. Mas nós não estamos sintonizados com ele, então nós não estabelecemos a conexão, então nós seguimos a nossa própria cabeça. O nosso próprio tino, o nosso próprio entendimento, o nosso próprio discernimento. Se a gente estivesse um pouco mais sintonizado com o nosso espírito protetor, nós não tomaríamos caminhos errados. Porque ele já tem condições de nos orientar para o bem. E luta para isso. Às vezes nós estamos caminhando na direção do precipício, do penhasco, e ele está na nossa frente. Não vai não, para, não vai não. Mas a gente está tão cego pelos nossos próprios valores e tão desconectado dele que a gente não o sente. Preocupante isso? Bastante, né? E é mais preocupante eu tomar consciência de que hoje eu não lembrei dele nem um minuto. Não parei para pensar nele, para senti-lo. Nenhuma vez durante o dia hoje, 24 horas por dia. Então a minha mediunidade, que é a minha capacidade de relacionamento nessa faixa vibratória, com todos os encarnados e desencarnados nessa faixa, isso numa mediunidade como comunicação entre os dois planos conhecidos da vida, a minha mediunidade eu estava sozinho. Porque ele é o meu protetor nesse campo das relações.
de como eu relaciono com a vida, relaciono com as pessoas, relaciono com os espíritos. Isso é uma questão de foco, de vínculo. Por que eu não lembro dele? Porque eu estou lembrando de outras coisas, eu estou focado em outras coisas. E normalmente essas coisas estão me puxando para cá, para mais materialidade. Porque são o vínculo e o objeto das minhas preocupações constantemente. Como acontece esse jogo de influenciações, esse jogo não, eu vou desmanchar o anjinho, esse aqui é um anjo da guarda, não, gente, aqui. É que a filha do Amauri deixou aqui para nós, para homenagear o nosso estudo de hoje, influência dos espíritos na nossa vida. Aí nós vamos só pedir licença ele aqui de um pedacinho aqui, ó. Não, vamos tirar as duas asinhas dele para ele ficar mais próximo de nós. Ele está muito anjo. E isso vamos aprender com isso. Anjo da guarda não é anjo. Anjo da guarda é um espírito mais desenvolvido, mais preparado para conviver com esse padrão vibracional aqui do que nós, tão preparado que é capaz de ser escalado para nos orientar. Mas a gente às vezes fica esperando que um anjão daquele vem cá, nessa vida aqui, ficar 24 horas à nossa disposição, gente. Espera aí, é um contrassenso é um trem meio esquisito isso, né? Isso faz parte da crença. Agora a fé já existe um espírito que já tem um pouco mais de sabedoria, de santidade, de valores espirituais, de evolução que represento isso aqui, mas que ainda não tem asa. Ele pode ter assim, umas asinhas assim, começando a nascer, sabe? Mas está só penugem. Aquelas azonas, ainda não. Então, como é que acontece esse jogo de influenciação, gente? Jogo não, esse episódio, esse evento de influenciação espiritual na nossa vida. Aquela velha escala de frequência. Frequência 0, frequência 1, frequência 2, frequência 3, frequência N. Como é que está a minha energia? Como é que está o meu padrão vibracional? Está vibrando em que frequência? Na 0, na 1 ou na 2? Quando ele está nesse espaço, nesse intervalo aqui, eu estou sintonizado, afinizado, e vou atrair todos os espíritos que estão nessa mesma faixa vibratória que eu. Simples assim. Então, tudo que eu penso e sinto guarda relação com o que ele pensa e sente. Porque ele só está perto de mim porque eu estou permitindo e eu estou atraindo com a minha vibração, com o meu comportamento, com o meu pensar, o meu sentir, as minhas emoções, as minhas preocupações, ou a minha fé. Normalmente, a fé não está muito cá embaixo, não. Aqui ainda estão as crenças. Que as crenças cegas, que acredita que manga com leite faz mal, até hoje, mata. Então, são aquelas crenças. Então, está aqui. Não está bom, não. Eu quero melhorar esse relacionamento. Eu quero melhorar. Eu vou lá, vou procurar uma forma de elevação espiritual. Vou para a igreja. Vou para um templo, vou para uma casa espírita, um templo espírita, vou ficar dentro da minha casa, mas vou me vigiar mais, vou me fiscalizar nas minhas tendências ruins, as minhas tendências negativas. Precisa ir na igreja não, gente. A gente vem aqui por outras razões. Porque onde a gente vai, a gente se leva. E muitas vezes a gente vem para cá e não acrescenta nada. Se nós ficarmos em casa, meditando, se cuidando, vigiando, pode ter a mesma função, o mesmo resultado. Então, só para a gente tomar uma nova consciência dessa questão de necessidade de templos. Nós tivemos uma pandemia aí que os templos fecharam. Nós deixamos de orar, deixamos de rezar, deixamos de nos policiar, deixamos de nos vigiar? Não. Por isso não, podemos ter deixado por outras questões.
Porque assim como nós deixamos de nos vigiar aqui dentro do templo, aqui dentro da casa espírita. Porque onde a gente vai, a gente se leva. Então, quero melhorar, não estou satisfeito com isso. Tem alguém feliz aí, gente? Tem. É a nossa meta. No fundo, o que nós mais queremos nessa vida é ser feliz. Mas tem hora que a gente olha e fala, não estou feliz, eu preciso melhorar isso. Então, primeiro passo para melhorar isso, mudar daqui para cá. Estabelecer padrões vibracionais diferentes. O que Emmanuel fala para isso? Como é que a gente faz isso? Emmanuel fala para nós assim, dai pasto novo à mente. Pasto. Alimento novo à mente. A mente não come capim, gente. Ele está falando de outra coisa. Dai pasto novo à mente. Comece a pensar em outra coisa, a vibrar em outros padrões vibracionais. Comece a ocupar a sua mente com alguma coisa, porque aqui a sua mente está vazia. E mente vazia, oficina do cramunhão. Entendeu, minha gente? Começa a dar ocupação útil para a sua mente. O sucesso, o merecimento é sinônimo de conquista. E conquista é sinônimo de esforço, trabalho. Kardec pergunta assim, por trabalho só devemos compreender as ocupações materiais físicas? Os espíritos respondem assim, não, trabalho é toda e qualquer ocupação útil. Então, quando nós damos um senso de utilidade para a nossa vida e começamos a empregar a nossa mente para outra, com um senso de utilidade, nós estamos adquirindo méritos para sair daqui para cá. E esse aqui, que estava aqui, o que ele faz? Continua nos influenciando aqui com as ideias ruins que ele estava influenciando, gerando essa sensação de infelicidade na gente. Para ele continuar influenciando, aquilo já não nos alcança mais. Ele fica tentando influenciar, mas não nos atinge mais. Para ele continuar junto conosco, o que ele tem que fazer? Pular para cá. Mas para ele pular para cá, ele tem que passar pelas mesmas mudanças que nós. E quando ele pula para cá, nessa mudança ele perde o desejo de nos influenciar para o mal. Por quê? Porque ele deu pasto novo à mente também, que é o único jeito de subir. E se ele subiu, ele também agora é uma criatura nova. As influenciações são melhores. Isso tem nome, gente, aqui na nossa conversa. Chama-se reforma íntima. O que é reforma íntima? Consequência de reforma íntima? Mudança de padrão vibracional. Consequentemente, mudança de companhias. Tranquilo isso? Influência dos espíritos na nossa vida enquanto estamos encarnados. Aqui é um encarnado e um desencarnado. Então, estamos falando de reencarnação e influenciação espiritual na nossa vida. E assim, sucessivamente. Onde é que está o padrão vibracional dos espíritos superiores? Aqui, ó. Aqui estão aqueles que têm aquela coroinha lá em cima na cabeça, de energia vibracional. Essa coroinha, sabe o que é? Luz. Luz. Traz uma luminosidade acima da cabeça, do cérebro, da mente, do que pensa, do que faz. Alguma pergunta, gente? Marília? Sim, Lúcia? Baixa a máscara para o som sair melhor, por favor. Repete a pergunta, por gentileza. O anjo, o nosso anjo guardião, ele é o mesmo que nossa reencarnação? Pode ser e pode não ser.
Porque lá existe no plano espiritual, segundo nos narra as obras de André Luiz e também orientações de Emmanuel, existe no plano espiritual equipes responsáveis por nos orientar e por participar e elaborar e fazer junto conosco o nosso planejamento reencarnatório. Então, dentro desse planejamento reencarnatório, ele está. Ele fala assim, vai que eu estou te vendo. Estou com você, sou seu padrinho lá. Mas, pelo amor de Deus, me escuta. É isso que ele fala com ele. Pelo amor de Deus, me escuta. É o mentor, é o nosso mentor espiritual, o nosso chamado anjo de guarda, é o nosso protetor espiritual. Tranquilo, gente? Então, todos nós temos. Por que todos nós temos? Porque Deus é soberanamente justo e bom e não nos deixaria ficar sozinhos nessa empreitada, nesse desafio que é uma reencarnação. Sem um tutor, sem um orientador, sem um mentor, sem um protetor, sem um anjo de guarda, que nós chamamos de anjo de guarda por muita pretensão nossa, né? Mas é cômodo, é consolador, né? Passa para a gente uma segurança saber que tem um anjo de guarda para nós. Mas esse anjo de guarda, ele faz parte do nosso planejamento reencarnatório e ele é o melhor de todos os nossos influenciadores da nossa vida. Porque ele já está sintonizado com o bem. E ele vem para nos influenciar para o bem, para o nosso sucesso nessa proposta, nesse planejamento de reencarnação. Então, ele é aquele que é o nosso melhor influenciador no nosso dia a dia. E nós não entramos em sintonia com ele. Não fazemos conexão com ele. Então, ele não tem pega para chegar em nós. E é a maior fonte de influenciação positiva que nós temos na nossa convivência aqui hoje. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Nós vamos encerrando por hoje a nossa conversa sobre esse ponto. Acreditamos que a gente pode passar para o ponto seguinte no nosso próximo encontro, que a influenciação, depois de reencarnação, vem pluralidade dos mundos habitados. Aí nós vamos fazer essa associação com os outros princípios fundamentais também, para a gente sentir quanto de oportunidades que nós temos de habitar casas diferentes. Quando Jesus fala para nós, há muitas moradas na casa do meu Pai, o que a gente vai entender com isso? E o que o Espiritismo traz para nós como um dos princípios fundamentais, identificados na doutrina espírita, que nos mostra, que troca as nossas lentes para que a gente comece a enxergar um universo diferente. E mexe no nosso tesouro espiritual. A primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres em espírito. Então, ele mexe no nosso tesouro espiritual para fazer com que a gente enxergue-se dentro desse contexto maior. Quem sou eu? O que é a Terra, o planeta Terra, embora seja tão grande, o que ele significa diante dessa imensidade? Sobre isso que nós vamos conversar no nosso próximo encontro. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida do que nós conversamos aqui hoje? Alguém quer falar, complementar? Então, está tudo dito por hoje, né? Muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe. Tudo dito por hoje, né? Mas assim, nós temos um universo de coisas para aprender sobre esse assunto, que nós vamos gastar aí somente uma eternidade para aprender tudo, com certeza. Porque a cada momento que nós acessarmos essas informações, nós vamos ter uma visão diferenciada delas, que guarda relação com o nosso avanço evolutivo também, né? Por hoje é isso. Muito boa noite a todos, muito obrigado. E até o nosso próximo encontro, segunda-feira que vem, dia 22, 15 mais 7, 22 de agosto, onde nós estaremos estudando o ponto novo. Fiquem com Deus.